Tirar a carteira de motorista aqui no Brasil, vamos combinar, é uma verdadeira jornada, né? Muita gente olha para isso e pensa que é só burocracia, mas a verdade é que existe um porquê muito bem pensado por trás de cada etapa. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora, como esse processo foi desenhado para ser rigoroso, sempre com a segurança de todos em primeiro lugar. Então, vamos mergulhar na pergunta central que guia toda essa nossa análise. Por que essa jornada é tão complexa? A resposta, olha, ela vai muito além do óbvio. Ela revela uma filosofia bem profunda sobre risco, sobre responsabilidade e, no fim das contas, sobre cidadania. Para a gente começar a entender, precisamos pegar um conceito que é fundamental. A lei brasileira não encara o ato de dirigir como um direito que a pessoa tem e pronto. Não. É um privilégio, e um privilégio com condições. O Estado te dá uma permissão para alterar um instrumento que é, sim, de altíssimo risco. E isso nos leva direto para a definição formal de habilitação. O Código de Trânsito brasileiro é bem claro nisso. A permissão para dirigir não é um direito, é uma concessão. Ela só é entregue para aquelas pessoas que provam, etapa por etapa, que são capazes de gerenciar o risco que um veículo representa para toda a sociedade. Agora vamos para a primeira fase do processo na prática. Antes mesmo de pensar em ligar um carro, o candidato já se depara com uma série de barreiras, tanto legais quanto de saúde, que são a base e o alicerce de todo o sistema. Olha só que interessante essa tabela. Cada requisito tem uma justificativa muito clara de segurança. A questão da imputabilidade penal aos 18 anos é crucial. Significa que se algo dá errado, o condutor tem maturidade jurídica para responder criminalmente por suas ações. Não são regras aleatórias, sabe? São filtros de responsabilidade desde o comecinho. Depois de passar pelos requisitos legais, vem os exames de saúde. A aptidão física e mental vai garantir que a pessoa tenha as condições básicas para dirigir, como visão, audição, coordenação. Mas a avaliação psicológica, essa vai mais fundo. Ela tenta identificar traços de personalidade, como uma impulsividade muito grande ou falta de atenção, que simplesmente não combinam com uma direção segura. Com a base legal e física aprovada, o processo agora foca em formar a mente do condutor. A fase teórica não é só sobre decorar placas, não. A ideia é construir uma mentalidade defensiva e de cidadania. E o primeiro número que define essa fase é esse aí, 45. Esse é o total de horas-aula teóricas que todo candidato, sem exceção, precisa completar. E essas 45 horas são distribuídas de um jeito bem estratégico. A maior parte, 18 horas, é sobre legislação, que são as regras do jogo social. Depois vem direção defensiva, que é a ciência de prevenir acidentes, e repare que tem até primeiros socorros e cidadania. O objetivo é formar alguém que saiba como agir numa emergência e que entenda seu papel no coletivo. Então, o ponto crucial é este. A meta vai muito além de ensinar a operar uma máquina. O sistema brasileiro busca formar o que a gente pode chamar de motorista cidadão, uma pessoa que entende de verdade o impacto de suas ações na sociedade e no meio ambiente. Bom, agora que a parte teórica está consolidada, vamos para a prática. É aqui que todo aquele conhecimento começa a ser colocado à prova, primeiro em ambientes controlados e só depois nas ruas de verdade. A legislação permite o uso de simuladores, e a comparação aqui é bem clara. O simulador é como um laboratório seguro. Nele, o aluno pode passar por uma aquaplanagem ou uma freada de emergência, aprendendo a reagir sem o perigo real. É a chance de falhar e aprender com segurança, antes de encarar o trânsito imprevisível da rua. Após ser aprovado na prova teórica, o candidato precisa cumprir uma carga mínima de 20 horas-aulas de instrução prática nas ruas. E, claro, sempre acompanhado por um instrutor credenciado. E então, a gente chega na fase que muitos consideram o verdadeiro teste final. E não é a prova da baliza. É um desafio que se estende por um ano inteiro depois que a pessoa já passou no exame prático. O fluxo é esse. Depois de passar no exame, o novo motorista não recebe a CNH definitiva. Ele recebe a permissão para dirigir, a famosa PPD. E é aqui que o período de teste realmente começa. Essa frase ilustra a filosofia do sistema de uma forma brilhante. O teste não acabou na autoescola, ele só começou. A PPD funciona como um grande exame de comportamento, onde o avaliador é a própria sociedade e as ruas são as salas de provas. E as consequências de um erro são altíssimas. Essa citação do Código de Trânsito é direta. Cometer uma única infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante esse ano, significa perder tudo. O candidato é obrigado a voltar para a estaca zero, refazendo exames, aulas teóricas e práticas. É o teste final de conduta.
O motorista que finalmente conquista a CNH definitiva passou por um processo de formação muito intenso. Mas a gente sabe, o aprendizado no trânsito nunca termina. Isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Com a chegada dos carros autônomos, como essa jornada de formação da responsabilidade humana vai precisar evoluir? A tecnologia pode mudar, mas a pergunta sobre quem é o responsável, essa vai continuar no centro do debate. Fica aí a reflexão.